Olá, minha família, já estamos no ar. Esse é o vosso e o nosso programa Dicas do Gueto, o maior programa da nossa banda e o programa das eleições. Hoje nós temos um tema muito importante, o carnaval em Angola e no mundo. E hoje vamos debater essa conversa, vamos ter essa conversa com o Dr. Fábio Numa. Sim, doutor, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Para nós é uma honra tê-lo aqui, o doutor. Boa noite, caro apresentador Cole Sachova. Obrigado. Para mim também eu gosto de estar aqui, ainda mais nestes momentos em que vocês abordam temas candentes da nossa sociedade, né? Exato. Porque eu tenho estado a acompanhar a vossa grelha de apresentações e pronto, em poucos momentos vocês se focam realmente em temas que eu considero candentes, e a estar aqui e já me sinto residente. Boas. Para estas questões que têm que ver mais com questões acadêmicas e outros, já me sinto residente para isso e pronto, estamos aqui, vamos falar sobre o carnaval. Boa, é um tema muito pertinente, mas doutor, antes de nós começarmos a falar desse grande tema, eu gostaria de te apresentar aqui um sumo da casa. É o habitual, nós preparamos sempre alguma coisa para deixar a conversa meio descontraída, doutor. E já agora está à vontade, doutor. Está à vontade, mas antes disso eu gostaria já de parabenizar o doutor, porque tem feito muito naquilo que concerne o conhecimento, e é importante o doutor, quando partilha o conhecimento com muita gente, isso faz parte, isso é que é o objetivo de pessoas que entendem de certas matérias, não, doutor? Digamos que sim, prontos, porque o foco aqui é pertencemos à mesma comunidade. Exato. E é importante, e eu tenho isso na minha gênese, na minha forma de ser. Exato. Eu tenho a inclinação natural de partilhar com o grupo social em que estou envolvido. Exato. Aquilo que, pronto, é o meu contributo do ponto de vista do know-how, né? Acrescentar valor ao know-how das pessoas. E eu aproveito muito as vossas plataformas para que os meus irmãos, os meus vizinhos aqui no bairro possam se sentir de alguma forma atingidos e de alguma forma acrescentados. Exato. Com aquilo que é o meu know-how acerca de vários assuntos que impactam a nossa sociedade. Boa. E já agora, doutor, vamos mesmo já entrar no nosso tema. O que é o carnaval? Bem, encontramos uma definição estritamente específica ou exclusiva ao carnaval. Exato. Nessa altura é meio desafiante. O que te posso dizer acerca do carnaval é que o carnaval é das festas ou manifestações culturais, exato, mais antigas da humanidade. Exato. Pronto. O carnaval tem a sua origem em, digamos que em festas pagãs. Exato. E aqui é importante desmistificar essa questão do paganismo, festas pagãs. Festas pagãs são todas aquelas festas ou manifestações de atividades culturais ou outras que não estão dentro ou que não foram abraçadas pela filosofia ou pelo cristianismo. E eu aqui peço licença aos telespectadores que permitam-me que use o termo filosofia ao se dirigir ao cristianismo, para que, pronto, porque depois no futuro, ou um pouquinho mais lá para além da nossa conversa, poderão perceber porque que eu uso o termo filosofia, né? Exato. Então, o carnaval tem origem a atividades de festas pagãs. Exato. O que são festas pagãs ou o que são atividades pagãs? São festas que surgiram antes do cristianismo. Exato. Exato.
surgiram antes do cristianismo. E naquela altura predominou-se mais as festas, tanto da Grécia Antiga quanto da Roma Antiga. Exato. Na Grécia, antes do cristianismo, na Grécia celebrava-se as festas festa do deus Dionísio. Que o Dionísio, pronto, para o contexto daquilo que é a mitologia grega, Dionísio é o deus do vinho e da fertilidade. Então, desde o passado, antes do cristianismo, que celebrava-se uma festa em alusão a esse deus do vinho e da fertilidade, no sentido, e nesta festa, o que é que se celebrava-se? Havia liberdade excessiva de ser e estar, e as pessoas tinham a oportunidade também de usar máscaras. Isso na Roma, isso na Grécia. Na Grécia Antiga. Na Roma, a festa era organizada em função do deus Saturno. Exato. E nessa festa, em celebração ao deus Saturno, as pessoas também tinham uma possibilidade de exercer mais liberdade na forma de ser e estar. Ou seja, havia possibilidade, não é que havia possibilidade. Na festa do deus Saturno, a população podia esquecer por aquele momento as regras de boa convivência social. Podia-se ignorar isto. E era permitido o quê? O excesso. O uso de máscaras e etc. E outros tipos de excesso. Para quê? Para dar mais ênfase à festa. Exato. Doutor Fábio, sabemos que o carnaval é comemorado no mundo todo. Mas falando um pouco do nosso contexto africano, como é que nós podemos conseguir entender o carnaval global e o carnaval africano? Vamos chegar lá, uma boa pergunta. Uma boa pergunta feita por si, mas vamos chegar lá. Por quê? A existir essas festas antes do cristianismo, é importante que nós, enquanto população atual, nos perguntemos, pronto, isso existia antes do cristianismo. E como elas funcionavam, ou passaram a funcionar após a existência do cristianismo. Exatamente. É isso que eu vou explicar agora. Após a existência do cristianismo, e depois recomendo e aconselho a criar um debate ou um programa específico. Questões que têm que ver com a criação e formação da Bíblia. Questões que têm que ver com o concílio de Niceia, a vida de Constantino, etc., que vai nos levar. São outras matérias que não vou aprofundar, que também têm alguma relação com aquilo que é a conversão, a adaptação do carnaval aos contextos atuais. Ou ao contexto do cristianismo. Mas se entrar por aí, pronto, vamos roubar mais tempo e pronto, e podemos ficar por aí. Pronto, a existir o cristianismo, o que é que aconteceu? O cristianismo acabou convertendo para que o cristianismo possa ser melhor adaptado e melhor aceito pelas sociedades naquela altura. O cristianismo acabou convertendo muitas das formas de festividade, muitas das formas de rituais, etc., daquela altura, transbordando para aquilo que era paganismo, para aquilo que era antes do cristianismo, acabou transbordando para o próprio cristianismo em si. Não sei se me faço perceber nessa altura. Exato, nós estamos a entender, Então, o carnaval não fugiu isto. Não quero com isto dizer que o cristianismo apoia ou então o cristianismo festeja o carnaval. Mas olhemos para isto. O carnaval, a palavra carnaval, não é? Etimologicamente falando, que a etimologia é a ciência que estuda a origem
das palavras, né, e o seu impacto na sociedade. Exato. Etimologicamente falando, carnaval significa afastar-se da carne. E nós temos, dentro do cristianismo, não sei se vou chamar festa ou uma atividade que se chama quaresma. Quaresma, exato. Exatamente. A quaresma dentro do catolicismo e tecnicamente cristianismo, exato, é um período de 40 dias em que os crentes de Cristo, aqueles que creem em Cristo, ficam em extremo jejum e penitência. Exato. Exato. O carnaval, até os dias de hoje, celebra-se até, tecnicamente, uma semana antes do começo desta quaresma. Da quaresma. Exato. Não é? Exato. Ora, vejamos. O carnaval é uma festa que permite excessos. Excessos na forma da alimentação. Exato. Comeres mais do que estás habituado. Excessos na forma de se vestir. Excesso em, digamos que em quase tudo. Exato. Não é? E a quaresma é um período que exige penitência e jejum. Jejum, porque não vais comer tanto quanto devias. Exato. Podes ficar horas e horas sem comer. É a natureza, a característica de um jejum. Exato. E também redução naquilo que é a tua forma de ser enquanto ser e tecnicamente espiritualmente. Exato, exato. Então, vês que o termo carnaval, do ponto de vista etimológico da sua origem, significa afastar-se da carne. Ou seja, era uma festa, depois a festividade do carnaval passou a ser uma festa em que naquele contexto a população festejava, não é, a vinda da quaresma. Exato. Ou seja, já que daqui a 40 dias nós vamos estar em jejum, daqui a 40 dias não vamos poder comer tudo que nos apetece, daqui a 40 dias nós vamos estar em penitência, o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar tudo agora, comer tudo agora, não é? Máscaras, excesso de alimentação, excesso do ponto de vista de, pronto, não estamos a falar do erotismo, mas a nível erotização, também houve esse tipo de excesso, etc. Então, tudo isso serviu como base, ou então serve como base da existência do carnaval nos dias de hoje. Boa. Doutor, o que eu pude entender na explicação do doutor, então, o que é que nós podemos considerar o carnaval? Movimento cultural, ritual, ou mesmo uma festividade tradicional? O que é que nós podemos considerar o carnaval? Um ritual tradicional ou cultural, ou um movimento cultural, ou mesmo festa tradicional? É uma boa pergunta. Exato. Pronto, eu, na qualidade de uma pessoa que de certa forma é interessada por estas questões, exato, estuda estas questões, eu posso te dizer que o carnaval, nesta perspectiva, exato, posso dizer que o carnaval é uma manifestação cultural. Exato. Para concluirmos que o carnaval tem que ver com questões de rituais, satanismos e outros, ou mesmo espiritual. Ou espirituais, teríamos que ter, relato de pessoas, não é, que entendem, exato, dessa matéria, ou que já viveram experiências espirituais, que eles façam concluir que o carnaval tem que ver com questões de satanismo. Mas, a nível acadêmico, acredita-se que o carnaval tem que ver apenas com manifestação cultural. Mas exato. Não, na verdade, doutor, eu entro nesse campo porque sabemos muito bem que o nosso carnaval aqui em Angola, em África, segundo alguns relatos que eu ouço,
há muita coisa mexida com espiritualismo, com ritualismo, e eu gostaria mesmo de entender, por isso que de princípio eu fiz a pergunta, o carnaval no contexto africano. Para nós africanos, como é que nós vimos o carnaval e celebramos o carnaval? Certo. Olha, os árabes têm um ditado que dizem: tu não podes tratar por honesto alguém que nunca teve a oportunidade de te roubar, não é? Pronto, esse é um ditado árabe. Exato. E naturalmente, convertendo isso para nosso diálogo, eu não posso, fazer afirmações do carnaval do ponto de vista, ou então com aquilo que tem que ver com a espiritualidade Exato. africana, sem ter experiências ou conhecimentos que me dão determinada propriedade para fazer estas afirmações. Pronto, do ponto de vista da experiência, ou do ponto de vista daquilo que eu carrego como conhecimento, não tenho propriedades para dizer se o carnaval tem ou não que ver com a questão do espiritualismo, se é satânico, se envolvem demônios, etc. Não tenho esta bagagem, infelizmente. Por entender que também é uma área que se calhar pode exigir mais daquilo que é a minha necessidade de conhecimento acadêmico, é uma área que prefiro não explorar, né? Pronto. Mas quando me pergunta do ponto de vista do contexto africano, posso responder-lhe do ponto de vista acadêmico e daquilo que é a realidade social. Exato. Não é? Do ponto de vista acadêmico e daquilo que é a realidade social, o carnaval continua sendo uma manifestação cultural. Ou seja, ela desde os tempos antigos, desde a Grécia e a Roma antiga, foi sofrendo atualizações na sua forma de celebrar. Sim. Não é? Que com a invasão ou com a exploração dos europeus ao continente africano, naturalmente os europeus trouxeram essa festa de carnaval, né? E por força da influência da colonização e da imposição do cristianismo, permitam-me que eu diga o termo imposição do cristianismo. Exato. Por essa força trouxeram este tipo de festa aos africanos. Naturalmente os africanos já tinham a sua forma de ser e estar enquanto cultura, não é? Exato. E naturalmente essa imposição, ela... Pronto, os europeus conseguiram, digamos que, estabelecer essa imposição, mas não a 100%, porque ela também tem que sofrer alguma alteração, alguma mutação em função daquilo que é a cultura de quem o recebe, que é do africano. Então, o europeu, no seu, imaginemos que o europeu, os carnavais mais badalados naquela altura, eram o de Veneza, Veneza, Estados Unidos, Brasil. Exatamente. Eram os mais badalados. E era muito à base de quê? De dança, excesso de ritos que tem que ver com paganismo, ou então erotização e também satanismo. Exato. Pronto. Exato, mas o carnaval, esse tipo de festa miguel para aqui, o carnaval encontra também a nossa forma de dançar, a nossa forma de se expressar enquanto dança, a nossa forma de se expressar enquanto canto. Exato. Tudo isso também teve um impacto e gerou um carnaval bem mais à maneira e bem mais adaptado àquilo que é a nossa realidade. Então, digamos que é isso que basicamente aconteceu. Não sei se... Bem. Olha, minha família, vocês já sabem como é que a cena funciona. Partilhem ao máximo esse programa. Dão o vosso like, fazem os vossos comentários, que é muito importante. Escrevem alguma coisa acerca do nosso tema. Dr. Fábio, economicamente falando, o carnaval rende
em uma sociedade como Angola, o carnaval dá dinheiro? Como podemos criar políticas de ganhar dinheiro com o carnaval? Bem, é uma pergunta bastante interessante. Eu afirmar categoricamente que o carnaval rende ou não no nosso contexto angolano, pronto. Nós os acadêmicos não podemos afirmar só de, pronto, né? Só de simpatia. Exato. Dados ou propriedades que me levam a crer se o nosso carnaval rende ou não, afirmar categoricamente, dados fidedignos não tenho para apresentar agora. Exato. Pronto, mas pronto, posso comentar para que a gente possa refletir sobre isto, Isso, não é? Sim, sim. Naturalmente o carnaval movimenta massas, movimenta pessoas. Nós vamos ter uma pista onde vão circular os mais variados grupos que vão dançar o nosso carnaval. Exato. Naturalmente, uma pista como essa, o que é que se vislumbra? Que terá pessoas a assistirem. Uma determinada massa, uma determinada quantidade de pessoas assistirem ao desfile. E, ora, o que vejamos, os princípios basilares sobre o comércio, o que é que dizem? Onde há pessoas, há oportunidade de negócio. De negócio, exato. Não é? Naturalmente. Exato. Então, o que é que as empresas pensam? Se nós vamos ter aqui 2, 3 mil, 5 mil pessoas, exato. Então aqui é o local exato para que eu possa fazer o quê? Negócio. A publicidade daquilo que eu comercializo, não é? Como serviço ou mesmo como produto. Não é? Então, olhando para esta perspectiva e o carnaval a mobilizar a quantidade de pessoas expectável para o negócio, sim, o carnaval pode ser uma plataforma muito importante para catapultar, alavancar o nosso negócio nesta época. É possível, sim, que o carnaval seja isto. Vejamos que realidades como o Brasil, não que a gente esteja a comparar, são realidades diferentes e o carnaval deles já é extremamente muito avançado em relação ao nosso. Não é uma comparação direta, mas é uma comparação para a inspiração. Exato. Não é? Em realidades como o Brasil, nessa altura, o mercado da hotelaria vence bastante, porque os hotéis recebem muitos visitantes estrangeiros. Os hotéis quase que todos esgotam, porque quase que meio mundo vai para lá assistir os desfiles de carnaval, não é? Pronto, há muito comércio do ponto de vista do merchandising, que é publicidade de marca e etc. E por aí fora. Então, posso dizer que é um mercado que rende bastante, não é? É importante, ainda que do ponto de vista da miniatura, nós possamos entender a mecânica e trazer para o nosso contexto. Exato. E adaptá-lo da melhor forma para que também possa nos gerar os rendimentos, os benefícios que nós pensamos ou almejamos ter nos carnavais. Boa, e doutor, e para além de nós ganharmos dinheiro, também atraímos turistas e o nosso país precisa de promover o nosso turismo e o nosso carnaval atrai turistas nesse caso. Bem, é mais uma pergunta que eu considero, pronto, é uma pergunta meio, como que eu posso dizer, que eu não posso responder lá categoricamente, pronto, mas eu posso trazê-la, eu posso abordar do ponto de vista da reflexão, não é? Porque dizer se atrai ou não, pronto, eu prefiro não ir por aí, porque uma pessoa que se debruça do ponto de vista acadêmico deve falar com base em estudos, provas, etc. Exato. E pronto, e não tem esses dados,
no momento, mas indo à sua questão, se o nosso carnaval atrai ou não, pronto, tecnicamente unânime dizer que ele não atrai. Não atrai. Agora, vamos procurar o culpado sobre isso. Quem é o culpado sobre isso? Se calhar é o contexto. Se calhar é o contexto, ou se calhar é um pouquinho de todos nós que somos meio envolvente desta variante que é a celebração do carnaval. Nós passamos agora com o carnaval e quase que nos nossos bairros, eu pelo menos não vi um único grupo a ensaiar para o carnaval, para desfilar no carnaval. Exato. Mas, no entanto, nós vimos pela televisão vários grupos que desfilaram no carnaval. Onde é que esses grupos ensaiaram? Qual foi o envolvimento dos grupos sociais ou dos subgrupos sociais das pessoas dos nossos bairros ao ensaio destes grupos que desfilaram no carnaval? Etc, etc. Várias questões se colocam sobre isso. Quando nós olhamos para isso, nos permite reconhecer que, do ponto de vista do benefício, o carnaval ainda não está a trazer. Não é? O carnaval pelo menos desde 2026 e 2025, não estimulou as sociedades existentes no bairro a dançarem o carnaval. É importante que nós nos perguntemos porquê. O que é que está a falhar nisto? Somos nós, enquanto população, que não estamos a criar as células, os grupos para ir dançar o carnaval? Ou as pessoas de direito que têm a responsabilidade de fazer essa máquina do carnaval ou da nossa cultura funcionar naturalmente de melhor maneira. Naturalmente, o carnaval é uma manifestação cultural. Sendo uma manifestação cultural, naturalmente, o Ministério da Cultura tem alguma cota parte, alguma responsabilidade na sua realização, na sua dinamização e na sua celebração. Exato. Pronto. Mas fica desafiante apontar dedos a essa altura, porque não dispõe de dados concretos. Exato. O que eu posso fazer é afirmações que estimulam a reflexão sobre isso. Afirmações e questões que estimulam a reflexão sobre isto. A população falhou porque não se organizou e criou clubes ou células para festejar o carnaval, ou o governo falhou porque não criou políticas que estimulem a inclusão ou celebração do carnaval. São questões que nós temos que colocar no ar, refletir onde podemos melhorar, onde falhamos, para que todos nós, enquanto sociedade, porque a sociedade é composta tanto por governantes e governados, instituições privadas, instituições públicas, instituições, pessoas coletivas e pessoas individuais, etc. É importante que todos nós refletimos sobre isto, no sentido de encontrar as soluções necessárias para que a gente transborde para outro nível. Boa, doutor. Doutor, nós já estamos na reta final. Eu gostaria que o doutor falasse uma mensagem, assim, de modo geral, para todos. Certo, acerca do carnaval, sim. Pronto, dizer que, há muitos tabus acerca do carnaval. Não é? Há muitos tabus. Pessoas há que dizem que o carnaval é uma festa satânica. Sim. Pessoas há que dizem que o carnaval é uma festa abraçada pelas religiões cristãs, etc. Pronto. É importante recomendar aos nossos irmãos angolanos, sim, que pesquisem sobre o assunto. Sim. Né? Pesquisem bastante sobre o assunto. E para quê? Para que tenham um conhecimento e tenham mais propriedade naquilo que são as suas convicções, não é? Para além de pesquisar sobre o assunto, é importante também dizer se o carnaval
tem ou não que ver, e é importante desmistificar isso em África, se o carnaval tem ou não que ver com a questão do satanismo, né? Pronto. Ok. Pronto, e é importante chamar aqui a comunidade dos espíritas angolanos, Sim. a comunidade das instituições que têm que ver com questões sobre essa matéria, para virem também dar um depoimento, uma informação acerca sobre se o carnaval tem ou não ligação sobre isso, porque do ponto de vista do conhecimento e da experiência, são eles que têm mais propriedades a fazer estas afirmações. Boa. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre uma honra, é um privilégio e eu aprendo bastante quando o doutor está aqui. Muito obrigado, esperamos que o doutor volte. Igualmente, pronto. Eu fico bastante feliz porque sempre que há um tema cuja abordagem requer algum cuidado do ponto de vista acadêmico, eu sou convidado, mas quero fazer um reparo porque eu estive a ver a vossa grelha de apresentações ou de programas. Sim. Já, os que já aconteceram, que já foram gravados. Sim. E pronto, concluí que vocês podem explorar muito mais questões acadêmicas. Exato. Já agora recomendo, para elucidar melhor os nossos irmãos, os telespectadores, um programa que tem que ver com aquilo que são as semelhanças entre a Quaresma e o Ramadão. Pronto. São períodos semelhantes, começam tecnicamente. O Ramadão, digamos que é um período de jejum e penitência para o Islão, e a Quaresma é um período de jejum e penitência para o cristianismo. E esse é um assunto... Tem muita semelhança, começam e quase que terminam no mesmo período. A festa do carnaval termina cerca de uma semana ou 2 dias antes destes períodos, e é importante percebermos tecnicamente para aqueles que vivem de forma mais eufórica até não, um modo pejorativo de dizer, mas que vivem de forma mais séria. Exato. Ou então de forma mais como é que eu posso encontrar o termo? De forma mais apaixonada, não é? A questão tanto da Quaresma quanto do Ramadão, é importante que estejam aqui para encontrarmos, não é, as semelhanças. Exato. Sobre estes dois períodos e a origem e também. A origem. Boa. Ficou a dica, e muito obrigado. Assim como as questões que têm que ver com a origem e formação da Bíblia Sagrada, que pronto, estudos hoje apontam que a Bíblia Sagrada foi criada no Concílio de Niceia, promovido na altura pelo imperador Constantino. É importante mergulharmos sobre todos esses assuntos para melhor elucidação. E olha, e o doutor telespectadores. Boa, muito obrigado pela sugestão, doutor, e fica aqui a dica, e a produção aí pegou a dica. Pela próxima vamos trazer esses grandes temas que o doutor acabou de mencionar. Minha família, é dessa forma que nós fechamos o nosso programa Dicas do Gueto, o melhor da banda, o teu programa de eleições. Daqui eu vou ser um boy com essa cara do gueto, estamos juntos, é nós, Nhosco com Nhosco.